O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quando eu era coordenador de grupo jovem, uma vez os jovens disseram assim para mim: Felipe, por que a gente não pode ir na balada? Jesus também andava aqui na balada com os pecadores, Jesus andava com os cobradores de impostos. Eu dizia para eles: eu acho que vocês devem ir na balada, desde que vocês lá na balada deem o mesmo testemunho que Jesus. Desde que lá na balada vocês preguem a boa nova do Evangelho. Desde que lá na balada vocês não se comportem como os pecadores. Está disposto a ir lá, não beber, não pegar ninguém e ainda falar de Jesus? Aí eles disseram: deixa para lá, perdeu a graça. Então, essa frase que Jesus diz aqui no final do Evangelho, de fato eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores, ela é usada constantemente para relativizar a conversão. Só que a gente não pode ignorar que antes disso, Jesus ele vai dizer para os fariseus: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Quem são os doentes? Os justos ou os pecadores? Os pecadores. Será possível que Jesus ele se deu o trabalho de descer lá do seu trono celeste, se encarnar, morrer numa cruz, para dizer assim: olha, filho querido, você que está no adultério, eu vim aqui só para dizer que eu te amo, continue no adultério. Olha, você que está vivendo uma relação não natural, se é que vocês me entendem, porque o que importa é o amor. Então continue do jeito que você está, porque eu te amo. Será que Mateus continuou cobrador de impostos depois que começou a seguir Jesus? Não. Então, se eu estou desenhando, porque muitas vezes a palavra de Deus é tão instrumentalizada, a gente precisa desenhar. Então, se aqueles que têm saúde não precisam de remédios, que têm saúde são os justos, aqueles que já se converteram, que já mudaram as suas vidas, mas sim os doentes. Os doentes são os pecadores. Então, ele diz sim: vem pecadores, porque eu quero dar o remédio, que sou eu mesmo. Ele é o remédio. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele diz para a pecadora: mulher, alguém te condenou? Não, Senhor. Ele diz: vai em paz e continue pecando. Vai em paz e não peques mais. Jesus, ele cura o pecador, dando ao pecador
a visão espiritual e a luz do discernimento, que foi perdida com o pecado. Quando o homem pecou, ele perdeu a visão beatífica e não pôde mais contemplar a beleza de Deus com os olhos da carne. Mas pelo batismo de Jesus, ele nos devolve essa visão, esse discernimento de ter acesso ao mundo espiritual e assim sermos libertos do pecado e do mal. Ele convence o nosso coração. Sabe quando você cometeu um pecado por muito tempo e aí você simplesmente é convencido de que aquilo é mal, de que aquilo me afasta de Deus, e aí você para. Muitos de nós passamos por isso. É para isso que Jesus veio. E aí no vídeo do Papa, que foi publicado hoje, falando da intenção do Papa para o mês de julho, o Papa Leão XIV diz assim: rezemos para que aprendamos cada vez mais a discernir, a saber escolher caminhos de vida e rejeitar tudo o que nos distancia de Cristo e do Evangelho. Saber discernir é saber enxergar, é ter a visão do mundo espiritual, é ter a visão da verdade, é tomar as nossas decisões, fazer escolhas segundo o coração de Deus. Porque se as nossas escolhas não forem feitas com o discernimento do Espírito Santo e não da carne, nós nos afastamos de Deus e muitas vezes atraímos o mal para a nossa própria casa. Esses dias saiu uma notícia de uma mulher que xingou um homem no posto de gasolina, não sei se vocês viram, xingou o homem no posto de gasolina, o homem xingou ela também. O marido dela saiu do carro para defender a honra da mulher. Tem mulher que tem fetiche de dizer que o meu marido é machão e que me defende, mas ela procura briga, né? Aí o cara saiu do carro, já deu um voador para acertar o outro. O cara já sacou a arma e pegou ele no ar. Deu 3 tiros na barriga e matou na hora. Discernimento. O tempo todo nós precisamos tomar decisões, dizer sim, dizer não, decisões que são fundamentais na nossa vida, na nossa experiência com Deus. E o Papa está rezando, porque o discernimento, ele está muito ligado ao dom do Espírito chamado entendimento. O entendimento que nos dá a prudência, que é a virtude, e o discernimento. Entendimento, prudência e discernimento. Para que nós continuemos caminhando como justos e não mais como pecadores. No caminho da justiça. E você sabe que sempre que você ler a palavra justiça na Bíblia, é sinônimo de santidade. Então, o caminho da justiça, da santidade, só pode ser percorrido se tem entendimento, discernimento e prudência que nos é dado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus veio para nos fazer homens e mulheres que vivem no Espírito e não na carne. Porque se as decisões e o caminho sempre estiverem na carne, aí sim, como diz o Papa, nós vamos nos afastar de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Dai-me o entendimento das coisas do céu. Dai-me o entendimento das coisas do céu. Não me deixe ser um cego que guia outros cegos. Não me deixe ser um cego que guia outros cegos. Dai-me a prudência necessária para viver neste mundo no caminho de Deus. Dai-me a prudência necessária para viver neste mundo no caminho de Deus. E o discernimento nas minhas escolhas. E o discernimento das minhas escolhas. Amém.